Sempre juntos no Devocional 2024. Nós estamos de Gênesis a Apocalipse. Você já parou para pensar que nós estamos aí há praticamente 100 devocionais para encerrar este propósito tão profundo de mergulhar nas Escrituras Sagradas? Agora nós estamos em Ezequiel, capítulo 22, 23 e 24. Esses capítulos, eles são capítulos muito enigmáticos, cheios de visões e revelações que Deus deu a Ezequiel naquela ocasião para transmitir a Judá, Samaria, Jerusalém, ao povo de Israel, a Babilônia e tantos outros. Mas conseguimos aprender com estes textos e extrair para nós aprendizados, como por exemplo, o santo e o profano, influenciando ao erro, e somos o sinal de Deus. No capítulo 22, eu vou tirar aqui poucos versículos, poucos versículos de cada capítulo. Mas o contexto destes capítulos, eles são muito profundos para gerar temor dentro de nós. Por exemplo, no capítulo 22, no versículo 26, quando fala sobre as abominações de Jerusalém, diz assim a palavra de Deus: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Veja que interessante. Tal como os sacerdotes que tratavam o santo e o profano de igual modo, há quem faça o mesmo nos dias de hoje. Quantas pessoas, por exemplo, que tratam o culto de domingo tal como uma balada que ela vive intensamente. Quantos que, por exemplo, tratam um casamento como se fosse uma relação sexual que ela tem com uma pessoa que ela conheceu em um barzinho. Quantos que estão vivendo exatamente tratando o santo e o profano, o imundo e o puro, como se fossem o mesmo nível. Quando se chega a esse ponto, pecado torna-se contra o Espírito Santo, a partir do momento em que a pessoa entende e compreende aquilo que ela está fazendo. Pois se trata a obra que Deus faz como uma obra desprezível e feita por qualquer um. A insensibilidade espiritual já tomou conta e não existe mais temor a Deus. Precisamos refletir sobre isso. Como tem sido o nosso comportamento diante do profano e diante do santo, diante do imundo, diante do puro, diante do certo e diante do errado. Tudo à luz da palavra de Deus. Já no capítulo 23, quando fala sobre Oholá e Oholibá, duas meretrizes. Estes nomes, que eles têm traduções parecidas, se referindo a Samaria e se referindo a Jerusalém, Oholá significa tenda. E parafraseando, por aquela que tem sua própria tenda. Já Oholibá significa a minha tenda está nela, se referindo a moradas, a habitações, que é assim que Deus nos vê. E no versículo 1 e 2 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade,
Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Vemos aqui a influência ao erro que um pode conduzir ao outro, que foi o que aconteceu. Uma nação influenciando outra ao erro. Aí no versículo 49, para terminar, este capítulo diz assim: o castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. A pergunta é: quem tem influenciado você? Tem influenciado você para o caminho certo ou o caminho errado? Quais os conselhos e exemplos você tem seguido? Erros que nós cometemos, mesmo que sejam eles influenciados por outros, nós cometemos, terão consequências. Não esqueça disso. E para terminar, no capítulo 24, no versículo 27, quando fala sobre a viuvez de Ezequiel. Deus leva a esposa de Ezequiel à morte, como todos nós, em alguma ocasião, se o Senhor Jesus não voltar, iremos passar pela porta da morte e precisamos ter consciência do destino da nossa alma. Mas ele pede a Ezequiel para que Ezequiel ele não expresse lamentação aos outros. E por que disso? Eu vou ler para você o versículo 27, que diz assim: nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Antes, lhe servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Cada um de nós somos sinais de Deus nesta terra. E as pessoas, ao olharem para nós, para a nossa vida, ela precisa estar apontando para Deus. Através de nós, Deus revela a oportunidade da salvação e também de juízo aos que não se rendem a Ele. Por isso, sempre devemos lembrar disso, que as pessoas estão olhando para nós. Talvez você seja rodeado de poucas pessoas ou de uma quantidade média de pessoas ou muitas pessoas. Mas saiba disso. Estas pessoas, elas estão olhando para você e você precisa ser um sinal de Deus para estas pessoas. Se te abençoou o devocional de hoje, então clique nesse aviãozinho, compartilhe a todos os seus contatos, listas de transmissão, redes sociais, compartilhe e também deixe o seu comentário e o seu like. Amanhã eu volto com você neste devocional tão especial. Você é especial para Deus. Deus te abençoe.